Hoje vamos com o papá ao Canadá, o maior país do hemisfério ocidental e o segundo do mundo em superfície. Sua população é predominantemente de origem europeia, francesa e inglesa principalmente. Os dois idiomas são falados em todo o país, havendo o predomínio de um ou de outro dependendo da região. O Canadá apresenta uma geografia basicamente plana em quase metade do território. Nas proximidades do Atlântico, encontramos os Montes Apalaches e, junto à costa do Pacífico, situa-se a Cordilheira Canadense. É um país belíssimo. E aí, pessoal, mais uma vez Geografia Geral com vocês aí, tratando de um assunto muito sério hoje, de um país que, nossa, de vez em quando dá uma invejinha deles, né? Vamos falar um pouquinho do Canadá, um dos países que tem os melhores padrões de vida no mundo, um dos países que tem um controle de economia fantástico, um dos países que tem características até próximas e parecidas com a do Brasil. Por exemplo, no que tange a tamanho, extensão territorial. Segundo, no que tange a colonização. Então vamos conhecer um pouco mais do Canadá? Com certeza. Começo contando para você que o Canadá é o segundo maior país em tamanho do mundo, né? Perde só para a antiga União Soviética, a atual CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Né? O Canadá tem 10 milhões de quilômetros quadrados. É chão que não acaba mais, né? O Brasil, enorme do jeito que é, tem 8 milhões e meio, tá? O Canadá tem 10 milhões de quilômetros quadrados. Bom, e daí? Daí que, por ser um país continente, né, um país enorme, ele começa a apresentar alguns probleminhas que a gente vai ter que resolver. Tá legal? Primeiro probleminha que a gente vai ter que analisar: Canadá junto com os Estados Unidos. Vamos olhar o relevo? Vamos lá? Então, computador, ajuda a gente aí. Mostra o relevo do Canadá e Estados Unidos. Tá aqui, ó. Você está vendo que há distintamente, claramente, 3 porções de relevo dentro de Canadá e Estados Unidos. Primeiro, o oeste, marcado por dobramentos recentes. O que quer dizer isso aí? Quer dizer montanhas novas. Se são montanhas novas, pergunto, são altas ou baixinhas? Com certeza. Se são novas, são altas, pontudas, é ou não é? Garbosas, orgulhosas, grandonas. Cadeia das Rochosas. Tá legal? Muito bem. Do outro lado, lá do extremo leste, já do lado do Atlântico, você encontra escudos antigos e desgastados. Cadeias montanhosas antigas e desgastadas. Cadeia dos Apalaches, que aqui, inclusive no Canadá, já entra com o nome de Península do Labrador. É aqui que você tem cadeias montanhosas antigas, portanto já desgastadas pelo tempo, já bastante usadas, é ou não é? Bastante sofreram muita erosão, por isso são cadeias montanhosas já bem mais baixinhas do que os Apalaches. Do que as rochosas. Aí estão os Apalaches. E a região central? A região central é marcada por uma grande e enorme planície. Baixas planícies em alguns pontos e planícies na maior parte da região central de Canadá e Estados Unidos. Então você pode determinar o quê? Basicamente, o relevo canadense e também dos Estados Unidos da América é marcado por, no lado oeste, cadeias montanhosas antigas e recentes e altas, cadeia das Rochosas. No leste, cadeias montanhosas antigas e desgastadas. Você tem a cadeia dos Apalaches. E na região central, as planícies dominam toda a área. Aí você fala, bom, professor, já que eu entendi o relevo, agora vai ficar fácil eu entender economia. Só que antes de economia, entendendo o relevo de Canadá e Estados Unidos, você entende também o clima. Isso é fundamental. Quer ver uma coisa? Computador, mostra aí o clima. Fatores climáticos, fundamental que você vai ver agora. Por causa da grande altitude da cadeia das Rochosas, no extremo oeste, praticamente nenhuma influência do Pacífico consegue atingir as regiões centrais de Canadá e Estados Unidos. É lógico, quanto maior o tamanho da barreira, maior obstáculo esta barreira impõe a influências vindas do oceano. Agora, já no lado Atlântico, não. No lado leste, a cadeia dos Apalaches ser relativamente antiga, baixinha, desgastada, favorece até uma certa infiltração, né, das massas de ar vindas do Atlântico. Mesmo assim, repare, montanhas aqui e montanhas aqui. Canadá e Estados Unidos acabam se transformando num verdadeiro corredor de massas de ar.
No inverno, massas de ar descem do polo, ficam canalizadas e vão até o México. No verão, massas de ar quente e úmida, porque vem do Golfo, acabam sendo canalizadas e são jogadas em direção ao norte, atingindo até o sul do Canadá. Por isso que os Estados Unidos da América apresentam um clima bastante radical, tipicamente o chamado clima continental. Verão, quente para diabo, inverno, frio para chuchu, percebe? Períodos de grande pluviosidade, períodos de quase ausência de chuva. Então, cuidado, isso mostra a continentalidade do clima no Canadá e nos Estados Unidos em função do relevo. Deu para entender? Repito, olha, dá uma olhada de novo nesse visual aqui que o computador está mostrando. No inverno, massas de ar geladas descem do extremo norte do Canadá e atingem todos os Estados Unidos. No verão, massas de ar quente subindo do Golfo atingem todos os Estados Unidos e chegam até o Canadá. Por isso, inclusive, que as massas de ar acabam se chocando, criando vendavais incríveis, né, com grande velocidade dos ventos. Olha, são ciclones, né, que se acompanham constantemente nos Estados Unidos. Recentemente, inclusive, a gente acompanhou o que o pessoal chamou de a tempestade do século. O que foi aquilo? Nossa, arregaçou toda a costa leste dos Estados Unidos da América, como a oeste, de vez em quando, também é fortemente atingida. Deu para entender isso aí? Legalzinho. Vamos voltar agora especificamente ao Canadá. Computador, ajuda a gente aí. Ajuda. A divisão política do Canadá. Bom, importante frisar, são 4 áreas do Canadá que merecem destaque. Primeiro, o Grande Norte. O Grande Norte é essa região aqui, ó, chamado Território do Noroeste, tá? É essa área aqui, ó. É o maior vazio populacional que existe no Canadá. Por que é um vazio populacional? Aí o frio é tão intenso, mas tão intenso, que nego faz xixi na forma de cubinho. Manja, quando não congela no cano, de tão frio que é essa região, tá? E daí? Daí que eu pergunto, se é frio pra diabo, congela no cano, faz xixi na forma de cubinho, você acha que alguém vai morar aí? Lógico que não. Aí mora o AGP, lembra? Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém e não vai viver ninguém mesmo aí. Olha, então onde está concentrada a população do Canadá? Você já viu que no norte não é, só pode ser no sul. Ah, legal. E o sul a gente divide em sudeste, que é essa região, tá? Centro-sul, que é essa região aqui, e sudoeste. Ah, já chegou onde eu queria. O Canadá tem 4 regiões distintas que a gente tem que analisar. Grande Norte, vazio e economicamente nulo, porque não mora ninguém. Sul, dividido em Sudeste, Centro-Sul e Sudoeste. Sudeste. No Sudeste ocorre a maior concentração populacional do Canadá. Cerca de 75% da população canadense mora nessa região aqui que você está vendo, ó, área de Quebec, Montreal, próximo aos Grandes Lagos, inclusive aqui que fica o Rio São Lourenço, que dá escoamento às águas dos Grandes Lagos. É aqui que você tem, então, 75% da população do Canadá. De cada 4 canadenses, 3 moram nessa região. Ô, gente, para pensar. Se 75% da população do Canadá mora aí, automaticamente, aí estão as grandes cidades. Hamilton, Montreal. Olha, peraí. Se as grandes cidades estão aí, obviamente está o sistema de transporte. Obviamente vai estar energia. Se a população está aí, tem mão de obra. E além disso tem mercado consumidor. Preciso falar mais, não? Onde tiver transporte, energia, mão de obra e mercado consumidor, com certeza está a indústria. O sudeste do Canadá é uma das principais regiões industriais do mundo e, com certeza, a maior região industrial do país. É aqui, inclusive, que você tem usinas de alumínio, né, fazendo alumínio e mandando para o mundo inteiro. É aqui que você tem indústria de equipamentos, aqui que você tem indústria automobilística na região sudeste. Centro-Sul, essa região mais ao meio aqui, região de Saskatchewan, o que você tem nessa região Centro-Sul? Cuidado, aí por cima dessa região, imensos blocos de gelo foram realizando processos de erosão, foram ficando pelo caminho, gerando aquele alinhamento de lagos que a gente conhece. Então é uma área que já sofreu grande desgaste glacial. Por isso é uma área que já teve florestas e mais florestas soterradas há muito tempo. Por isso você tem recursos orgânicos na região. Você tem extrativismo de petróleo, extrativismo de carvão mineral.
Além disso, o fato da terra ter sido removida, a terra ser de origem sedimentar, você tem facilidade aí para agricultura. Ah, professor, mas você não falou que aí é frio pra cacete? Frio pra cacete é mais ao norte. Aí é frio também. Por isso você vai ter que plantar coisa que gosta de muito frio. O quê? Gelo, sorvete, picolé? Não. Trigo! Então a região centro-sul do Canadá é marcada pela produção da triticultura. É a região do trigo. Legalzinho? Guardou bem? Petróleo, carvão e trigo. É a região da prairie, como diz o Fabiano. Com biquinho. Prairie ou pradarias centrais. Viaja comigo. Saiu do centro-sul, fomos pro sudoeste. E é aqui que você tem a chamada Colômbia Britânica, uma área de forte concentração de colonização inglesa, e essa área é marcada pelo extrativismo de madeira e por indústrias ligadas à madeira e celulose. Tá legal? Então vamos repetir. 4 regiões marcam o Canadá. Norte, vazio populacional e economicamente, por enquanto, quase ninguém, quase nada se produz ali. Sudeste, grande concentração industrial, grande concentração populacional. Centro-Sul, produção de petróleo, carvão mineral e trigo. E região sudoeste, área de pesca, área de extrativismo madeireiro e indústria de papel e celulose. Ó, quer confirmar? Vamos passar para outra imagem do computador. Computador, mostra aí a economia. Olha só, o que eu estou te falando se confirma aqui, ó. Sudeste, área de grande concentração industrial, área de pesca, principalmente na região aqui de Príncipe Eduardo. Cuidado, vem para a região central, área de produção de cereais, olha aí, ó, principalmente trigo na região central. E a área oeste ou sudoeste, marcada pela produção do quê? De extrativismo, mineração, a área de extrativismo principalmente de madeira, indústria de papel e celulose. Repare que você tem 2 alinhamentos ferroviários que cortam o Canadá de ponto a ponto, cortam o Canadá do Pacífico ao Atlântico, e isso daí foi um dos fatores que, primeiro, favoreceu a colonização do Oeste e hoje favorece muito o desenvolvimento econômico do Canadá. Agora, cuidado, fique ligado no Canadá, porque o Canadá está em vias de desaparecer. Ah, professor, como assim? A briga entre canadenses de origem francesa e canadenses de origem inglesa pode levar o Canadá logo, logo a um separatismo que já está acontecendo na Europa, você está acompanhando. Será que vai acontecer no Canadá? Esperamos que não. Deu bandeira em Canadá? Espero que sim.